Todo investidor, seja ele iniciante nos mercados ou até mesmo os experientes, em algum momento já se perguntou: o que é mais vantajoso para mim? Investir recebendo conselhos de um consultor de investimentos, gerente de banco ou assessor de investimentos? Nesse vídeo você vai entender a diferença dessas três profissões, as diferenças dos incentivos de cada uma delas e como que você, investidor, pode se beneficiar disso. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso nesse próximo vídeo. Eu sei que para muitos essas profissões podem parecer a mesma coisa, mas elas têm pontos muito diferentes e importantes que muda completamente a maneira que você, investidor, recebe as recomendações. Então vamos olhar juntos aqui quais são as principais diferenças de você investir com essas três profissões. Então vamos lá. O consultor de investimentos, gerente de banco ou assessor de investimentos, agente autônomo. Do primeiro ponto ali, a atuação. O assessor de investimentos, agente autônomo, por mais que tenha havido mudança nas regras através da CVM recentemente, o agente autônomo, via de regra, ele ainda está vinculado a uma única instituição, a uma única corretora. Então ele vai acabar sendo incentivado a trazer os recursos que você tem em outras instituições para aquela corretora que ele está vinculado, exatamente para poder te atender. O gerente de banco, até por ele ser CLT naquela instituição, ele também vai ser incentivado a te convencer a trazer os recursos que você tem em outras instituições para o banco, exatamente por ele ser um funcionário contratado daquela instituição e ele poder atender você apenas naquela instituição. Já o consultor de investimentos CVM, ele pode atender o cliente em qualquer instituição de investimentos. Então, é muito normal, inclusive, que um cliente de um consultor de investimentos CVM, ele desmembre a carteira dele, então mantenha em um banco a reserva de emergência, em uma corretora os investimentos ali de mais longo prazo, mais diversificado, e muitas vezes utilize até empresas de investimentos, instituições financeiras no exterior para aquela parcela dos investimentos globais. Então isso é muito comum acontecer e o consultor CVM vai acompanhar o cliente em todas essas instituições. Do ponto de vista de remuneração, o assessor de investimentos, agente autônomo, que também teve uma mudança na regra da CVM recentemente, também permite que o assessor de investimentos tenha uma maneira de remuneração diferente do que era no passado, mas a maioria deles ainda trabalha recebendo comissão por produtos. Ou seja, por mais que o cliente não esteja pagando o assessor de investimentos diretamente, indiretamente existem taxas embutidas, seja em um CDB que ele te oferece, seja uma parte daquela taxa de administração de um fundo de investimentos, seja aquela taxa de emissão de uma oferta pública, de um IPO, por aí vai. Então, via de regra, o assessor de investimentos agente autônomo, sua maioria, ainda atua recebendo comissão por produto e essa é a principal fonte de remuneração do assessor. O gerente bancário, ele por ser contratado CLT, ele não vai receber a comissão daqueles produtos que ele recomendar, de um CDB, de um plano de previdência, de um fundo de investimentos. Mas o banco recebe uma remuneração por produto, ou seja, cada estruturação, cada fundo, cada renda fixa vai gerar uma remuneração para o banco. E ele acaba colocando, a instituição acaba colocando nas metas dos gerentes e até dos especialistas de investimentos de algumas instituições financeiras que o gerente possa recomendar a seus clientes aqueles ativos que fizerem bastante sentido do ponto de vista de remuneração para o próprio banco. Já o consultor CVM, o consultor de investimentos, ele vai combinar uma taxa fixa com o cliente. Essa taxa pode ser anual, pode ser mensal, semestral, isso é questão combinada entre o consultor e o cliente. Ou então, o que ele pode combinar é um percentual fixo da carteira. Aqui é legal até dizer, que algumas instituições, isso eu não coloquei nesse material, então volta para mim aqui, algumas instituições que os consultores de investimentos CVM atuam, elas podem trazer ali aquele tipo de programa de cashback dos investimentos. O que eu quero dizer com isso, O cliente ele vai sim já ter combinado uma remuneração com o consultor de investimentos dele, ou seja,
o consultor não vai receber comissão daqueles ativos que um agente autônomo, por exemplo, receberia. Então, o que acontece com alguns casos? A instituição financeira pega aquele recurso que ela destinaria de comissão para o agente autônomo e, na verdade, coloca de cashback para o cliente. Então, o cliente mesmo recebe o que seria a comissão do agente autônomo, ele recebe em sua conta quando ele opta por investir através de um consultor de investimentos. Então, isso é uma coisa bem legal, nova no mercado, que eu sei que muitos investidores ainda não sabem, mas que a gente já consegue fazer isso na atuação do dia a dia com os clientes. Um outro ponto muito importante é com relação ao atendimento. O assessor de investimentos agente autônomo, como via de regra, ele vai estar vinculado a uma única instituição, uma única corretora, ele vai ter um olhar mais míope daqueles ativos que o cliente tem investidos. Ou seja, como ele ganha comissão pelos produtos que ele distribui, que ele negocia, ele vai olhar para a carteira mais com foco naqueles ativos que ele tem e de captar recursos para a instituição aonde ele está vinculado e assim aumentar a sua remuneração. Obviamente, aqui acho que é um ponto importante, seja o assessor de investimentos, o gerente de banco, eles deveriam, e os que fazem um bom trabalho, e tem muito assessor de investimentos fazendo um bom trabalho, gerente de banco também fazendo um bom trabalho, eles deveriam olhar a carteira do cliente como um todo, até para não sobrepor algumas alocações. Por exemplo, imagine um cliente que já tenha 5% do portfólio total dele alocado em uma única ação. Exemplo, Petrobras. É importante que o assessor de investimentos saiba isso, ou o gerente de banco, para não recomendar novamente aquela ação na instituição que ele atua. Mas entende que, como ele não recebe por isso, talvez ele não vai ter esse foco, ele não vai ter os incentivos para fazer essa gestão global do portfólio. Então isso serve tanto para o agente autônomo de investimentos, quanto para o gerente bancário, que exatamente por ser CLT daquela instituição, ele vai ter os incentivos em captar recursos para o banco ou não deixar que os recursos saiam da instituição e recomendar os ativos do próprio banco que ele trabalha. Já o consultor de investimentos, ele vai ter a visão global do portfólio do cliente. Então, como eu disse ali na primeira linha, na atuação de cada uma das profissões, o consultor de investimentos, ele vai ter, exatamente essa é a função do consultor de investimentos, é fazer um olhar total do portfólio do cliente e não apenas financeiro. Também ajudar o cliente a estruturar um planejamento financeiro, ajudar um planejamento tributário, por mais que o consultor de investimentos não seja um contador, ele vai tentar entender junto com o cliente qual é a melhor maneira, utilizando-se dos investimentos, dos instrumentos financeiros, para que o cliente pague menos impostos. Outro tipo de planejamento que é dever do consultor de investimentos é fazer um planejamento sucessório, ou seja, entender a situação patrimonial do cliente e a situação familiar para saber quais são os melhores ativos financeiros que ele possa utilizar na recomendação de uma blindagem patrimonial ou de uma sucessão patrimonial. Além, obviamente, das recomendações de investimentos que podem estar alocadas em qualquer instituição financeira e também em instituições financeiras no exterior. Então, uma parte importante do trabalho do consultor de investimentos é atuar nessa diversificação global, não apenas em ativos brasileiros. Então, como foi visto aqui nessa explanação prática que eu mostrei para vocês, e essas são as 3 principais profissões ali que atendem os clientes pessoas físicas no Brasil, a gente tem algumas diferenças, sobretudo de incentivo e de limites de atuação entre assessor de investimentos, gerente de banco e consultor de investimentos. Para nós olharmos aqui mais uma vez, a última vez, a nossa tabelinha, as diferenças entre cada uma delas. E agora, ficou claro para você quais são as principais diferenças de cada uma dessas que são as profissões mais conhecidas no mercado financeiro? E para você, qual delas se encaixaria melhor no seu momento de vida, no seu momento financeiro e com os seus objetivos? Se a resposta for que uma consultoria de investimentos se encaixe melhor para o que você está buscando, entre em contato através das minhas redes sociais, que é @TaierInvestimentos, para que a gente possa agendar uma conversa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de compartilhar com quem também gostaria de entender essas diferenças
de cada uma das atuações no mercado financeiro. Muito obrigado, boa semana para todos vocês e bons investimentos!